e ele se discerne espiritualmente. Se nós dependemos da lógica humana, nós não vamos compreender. Nós estamos nos últimos momentos de juntar azeite. Todos os que creem, o Senhor tem falado por intermédio da irmã White, ele tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nesses últimos dias. Enganos surgirão, têm surgido e continuarão surgindo. O Senhor nos deu orientações para nós não cairmos nesses enganos. Onde estão essas orientações? No espírito de profecia. Então, todos que creem que o Senhor falou por Ellen White estarão livres desses enganos. Se tem alguém que não crê, eu sinto muito, mas ou já está enganado ou vai ser enganado. A única forma de não ser enganado é buscar na profetisa do momento a instrução para os últimos dias. A Bíblia é para todas as gerações, a Bíblia é a palavra de Deus, indubitavelmente. Mas Deus deu um manual de emergência para o fim. E esse manual de emergência são os livros de capa vermelha. É o antivírus atualizado. É a mensagem para o nosso povo que vai passar por crise qual nunca houve. E vamos ver a respeito de vida no campo, o que é que fala isso? O que é que o Espírito de Profecia tem a nos dizer? Esse texto tem sido mal interpretado porque as pessoas acham que para trabalhar para evangelizar cidades, a pessoa precisa estar morando nas cidades. Veja só o que fala esse texto. Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados. Isso, o mensageiro de Deus, não serão advertidas as cidades? Quem está dizendo isso? É o mensageiro de Deus. Isso não é palavra de Ellen White. E mesmo que fosse, era inspirada. Mas aí é a palavra do anjo, abre aspas, não serão advertidas as cidades? Ele mesmo responde, sim, mas não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as para adverti-las do que está para sobreviver à terra. Isso em 1902, irmãos. Está em Evangelismo 77. Veja só, assim, em 1902 já não era para morar nas cidades? E não está falando cidade pequena, cidade grande, está falando não, opção não é para morar nas cidades, ponto final. Esse negócio de passo, de morar nas cidades, sair das cidades grandes para pequenas, passo transitório para o campo, já foi. Já está lá para trás. Isso foi antes de 1902. Agora, em 1902 já não era para morar em cidade nenhuma. Era para morar no campo. Aí como é que evangeliza a cidade? Do mesmo jeito que você evangeliza presídio. Você vai lá, evangeliza e volta. Você não precisa ir preso para evangelizar os presos. Você não precisa morar na cidade para evangelizar as pessoas da cidade. Hoje tem tantos meios de evangelizar, até mesmo sem sair de casa. Mas deve visitar as cidades, como fez Enoque. Enoque morava no monte, ia para a cidade evangelizar e voltava. Não se demorava muito lá, porque ele temia se contaminar com a corrupção. Esse é o método, irmão. Está escrito em Evangelismo 77. Tudo certo? Está dando para... Ok. Veja só o que aconteceu com os judeus. Nós temos que estudar por nós mesmos. Se nós estudarmos... Tem alguém falando junto, acho que é Rosália, parece que está com o aberto. Obrigado. Os judeus pereceram como uma nação. Por que eles pereceram? Porque foram afastados da verdade bíblica. Por quem? Por seus governantes, sacerdotes e anciãos. Tivessem dado ouvido às lições de Jesus, examinado as Escrituras, como? Como que eles deviam ter examinado as Escrituras? Por si mesmos, e não teriam perecido. Mensagem aos Jovens 258. Eu peço que vocês não acreditem em mim, examinem por si mesmos. Com oração, com súplica, com jejum, busquem por si mesmos. Hoje tem tantos métodos de busca para estudar a palavra. Você põe lá a palavra-chave e vem o software lá, traz tudo para você, onde estão os textos que tratam daquilo. Você põe o texto bíblico e aparece todas as vezes que Ellen White se referiu àquele texto. Está muito fácil hoje estudar a palavra de Deus.
Por que que a gente não examina por nós mesmos? Aí ficamos ouvindo um, ouvindo o outro, e aí se um fala mais bonito que o outro, você acaba se enveredando pelo que o outro fala. Aí o que acontece? Vão ser enganados, vão perecer, porque tem que examinar por si mesmos. Cavar, o tesouro está no fundo, não é superficial, irmãos. Não está na superfície. Tem que cavar. Tem que pegar, como é que a Bíblia diz para a gente estudar a palavra? Um pouco aqui, um pouco ali, texto sobre texto, né? É mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Se você não faz uma pesquisa, não reúne os textos que falam sobre o mesmo assunto, você pode ficar com o conceito equivocado se você está usando um texto só ou dois. Pega o conjunto dos textos, pesa as evidências, ora, pede luz, né? E o Senhor vai abrir o entendimento, vai mostrar. Eu posso falar da minha experiência própria. Quando eu entendi essa mensagem a primeira vez, eu entendi errado. Eu achei que eu devia ir para o campo, sim, mas para ganhar dinheiro no campo. Eu achei que era isso, que eu poderia ganhar dinheiro no campo. Mas não, Deus tem um propósito. O propósito não é ganhar dinheiro no campo, o propósito também não é fugir. Muita gente agora está querendo fugir do coronavírus, da falta de comida, da falta de trabalho. Motivação errada. Quem sair por essa motivação não resolve. Não resolve. Sabia que muitos saíram com os judeus, com o povo com os israelitas do Egito, porque ficaram com medo das pragas e foi um tropeço para o povo de Israel. Então nós temos que analisar qual é a nossa motivação de ir para o campo. Se a motivação não for glorificar a Deus, tem que repensar. Por que eu moro no campo? Porque Deus mandou, ponto final. Se fosse para morar na praia, eu estaria na praia. Se fosse para morar na favela, eu estaria na favela. Mas Deus mandou morar no campo, nas montanhas, em lugar alto, afastado da cidade. Isolado. É isso que Deus mandou. Então estamos ali. Ah, estamos fugindo. Não estamos fugindo de nada, não. O diabo sabe onde a gente está. E a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue. A nossa guerra é contra as potestades do mal. Então, não estou fugindo. E se alguém está pensando em fugir, tem que rever o seu pensamento. A nossa motivação está em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, inclusive mudar para o campo. Se não for para a glória de Deus, irmãos, repensa, reavalie o seu conceito. Não vai resolver. Não vai adiantar. Agora, se for para glorificar a Deus, honrar o seu nome, vindicar o seu caráter, então continue. E aí você não vai ter medo. Porque quem tem essa motivação entra na fornalha, entra na cova dos leões, põe a cabeça na guilhotina igual João Batista, igual Paulo, igual os valdenses, mandam seus filhos para a morte. Porque para quem está aqui para glorificar Deus, morrer é lucro. E como Moisés, vão desejar primeiro a honra de Deus, mais do que a vida eterna, mais do que a vida eterna. Moisés disse assim: Senhor, não destruas o teu povo. O que vão dizer as nações sobre ti? Risca o meu nome do livro da vida, mas que teu nome não seja difamado. Irmãos, essa tem que ser a nossa preocupação. A glória de Deus, a honra do seu nome, mais do que qualquer coisa, inclusive mais do que a nossa salvação. Se essa não for a motivação, por favor, dobre seus joelhos, ore ao Senhor, peça a motivação correta. O cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era um sinal de fuga para os cristãos judeus. Era sinal de fuga para quem? Os judeus, não é fuga para nós. O cerco de Jerusalém era sinal de fuga para os judeus. E para nós é o quê? Vamos ver o que é para nós. A fuga dos judeus é um sinal para nós.
Arrogar-se à nação americana o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal será para nós o quê? Advertência. O que era fuga para eles é advertência para nós. As pessoas confundem que fuga para os cristãos é fuga para nós. Não é fuga para nós, é advertência. Mas o que? O arrogar-se, não é o decretar. Não diz assim o decretar a nação americana, ou fazer o decreto, ou impor o decreto, não está dizendo isso. Está dizendo arrogar-se a nação americana. E isso aconteceu em 1888, quando o senador Blair propôs um projeto de lei para tornar obrigatório o dia de repouso, o domingo como dia de repouso em toda a nação americana. Arrogar-se quer dizer eu posso fazer, eu tenho condições de fazer, eu tenho poder para fazer. Isso já aconteceu em 1888. E essa advertência foi dada em 1885. Essa advertência que eu estou lendo agora, dada por Deus através da irmã White. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era um sinal de fuga para os cristãos judeus, o arrogar-se nossa nação, o poder para decretar o obrigatório de repouso papal, será uma advertência para nós. É advertência para nós. Continua. Essa advertência será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Ué, isso foi quando? 1888. Hoje estão querendo ir para a cidade pequena. Não, já foi. A época de preparação já foi. Em 1902 ela falou, olha, já é só para o campo. Não tem mais preparação, não tem mais trampolim. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Agora nós temos que ter lares solitários entre as montanhas. Não é fuga, irmãos, é mudança, é lares. Lares, a gente quando vai fugir não vai fazer lar nenhum, a gente vai estar fugindo. O que se faz num lar? Se planta, se colhe, educa os filhos, recebe visitas. Fuga não tem isso, não. Fuga é se esconder, caverna, lugares inóspitos. Não tem essa situação para fuga. Isso é situação de mudança. Em 1888 foi dada essa ordem, esse sinal para o povo de Deus. Não dá para a gente sair um decreto dominical. Por que não posso mudar um decreto dominical? Vamos raciocinar. O decreto dominical, ele vem de Deus ou vem do inimigo? Quem que faz o decreto? O decreto dominical, irmãos, não é ato de Deus. Nem pode ser. Deus vai decretar para guardar o domingo. Não. O nosso Deus já deu uma ordem para guardar o sábado e ele não se contradiz. Ele não muda. Ele não muda. A ordem de Deus é para guardar o sábado, não o domingo. Então, quem é que vai dar uma ordem para guardar o domingo? É o diabo. O decreto dominical ele vem do diabo. Aí eu pergunto para vocês, não está bom do jeito que está para o diabo? Mornidão prevalecente, mundanismo assim, reinante na igreja, um monte de coisas que eu prefiro nem falar, mas não está bom assim? Cada um correndo atrás do lucro, do seu trabalho, dos seus negócios, os jovens vivendo de uma forma tão diferente do que se esperava, pouca gente estudando a palavra de Deus, pais preocupados em formar seus filhos nas escolas e que tenham profissões e que sigam carreira, não tão preocupados que esses jovens tenham sabedoria da palavra de Deus, da verdade, que sejam missionários, ganhadores de almas, consagrados. Não está bom assim para o diabo? Por que ele vai pôr decreto dominical para chacoalhar a igreja, para acordar as virgens? Por quê? Por quê? Não faz sentido, irmãos. O diabo só vai colocar o decreto dominical porque ele não tem alternativa. Porque ele sabe que quando ele leva na ponta do espeto, ele perde. Perseguição sempre fortaleceu a fé do povo de Deus. O sangue dos mártires era semente do evangelho. Ele sabe que a perseguição não funciona.
Mas ele não tem alternativa, porque agora tem um grupo de pessoas fiéis que estão dispostas a tudo para honrar Deus. E sem alternativa, o diabo agora tenta bloquear o avanço da verdade. Então, irmãos, olha, acontece a chuva serôdia, que resulta no alto clamor. Nesse tempo, que tempo? Vamos ver depois. Nesse tempo, a chuva serôdia virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo. A voz do terceiro anjo já está sendo dada. Agora vem a chuva serôdia para dar poder a essa grande voz e preparar os santos para estar em pé no período que as 7 últimas foram derramadas. A chuva serôdia não vem para converter ninguém, irmãos. A chuva serôdia vem para dar poder à mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem não é arrependei-vos. A mensagem é sai dela, povo meu. Os fiéis de Deus que já estão preparados, já são fiéis, estão precisando agora de conhecer a verdade do último preparo. E aí acontece o alto clamor, a terra toda iluminada. E quem vai dar esse alto clamor? Quem? Os fiéis de Deus. E onde esses fiéis estão? No campo. Agora eles saem do campo, vão para as cidades para dar o alto clamor. Pelo poder do Espírito. Alguns terão os rostos iluminados como Moisés. Crianças falarão onde adultos não poderão falar. Pregando. Não é hora de ir para o campo, fazer rocinha, procurar casa, fazer horta. Isso é hora de pregar. É hora de dar alto clamor. Nós já estamos com as nossas roças prontas, com nossas coisas produzindo. Nós vamos na cidade pregar o que der para todo mundo. Agora você está deixando esse momento do alto clamor para se mudar para o sítio, ou se mudar para uma cidade pequena, para depois ir para o sítio. E não vai conseguir, porque não pode comprar nem vender. Como é que você sai? É hora de dar o alto clamor. Não é hora de mudar para sítio. É hora de mudar para sítio agora. Nesse tempo, que tempo? Olha como é que o texto anterior fala. Nesse tempo, a chuva de serôdia virá. Que tempo? Vamos ver, no parágrafo anterior. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas e contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando. Então, que tempo é esse? É um pouco antes de terminar a graça. Em tempo de graça ainda. Deus está segurando os ventos para que a última obra possa ser dada. Aí você está, agora eu estou indo para o campo, vou plantar, vou fazer poço, vou consertar a mina, vou fazer cerca. Não é hora disso, irmão. Agora é hora de salvar pessoas, de buscar para as pessoas que já são fiéis, para trazer para o povo de Deus. Sai dela, povo meu, vai buscar lá do catolicismo, muitos virão do catolicismo. A obra de salvação está se encerrando e você quer ir para o campo plantar cebola. É a hora de alto clamor, você já plantou sua cebola, você já tem suas conservas lá, já fez o seu pomar, a sua horta frutificada, não precisa se preocupar com isso agora. Agora é hora de dar o alto clamor. Pouco tempo, os últimos acontecimentos serão rápidos. Não dá tempo de você sair procurar sítio, vender casa, reformar casa, plantar. Ai, ai, ai. Não dá tempo. Não dá tempo. Quando sai o decreto dominical, quem não estiver no campo não vai mais. Eu sinto em dizer isso. Não vai mais. O tempo é agora, irmão. O tempo é agora. Condição para receber a chuva serôdia. Qual que é a condição? Hoje. Que dia? Hoje. Hoje. Não é no decreto. Não é depois do decreto. O dia é hoje. Meu amado irmão, o dia é hoje. Hoje. Deveis ter purificado o vosso vaso. Deixa eu ver se eu tiro isso aqui desse lugar aqui. De estar prontos para os aguaceiros da chuva serôdia. A chuva serôdia não vai purificar vaso nenhum. O vaso tem que estar puro para receber a chuva serôdia. Pois a chuva serôdia virá e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver o quê? Purificada de toda contaminação. A alma tem que estar purificada de quanto contaminação?
toda a contaminação. Se você já ouviu alguém falando que vamos pecar até o final, esse é o grupo que não vai receber a chuva serôdia. Porque quem for receber a chuva serôdia vai estar purificado de toda a contaminação. Todo o vaso purificado para receber os aguaceiros da chuva. Para quê? Para plantar? Não, irmão, não é para plantar. A gente recebe a chuva serôdia para pregar, para lá dar um alto clamor. Não é hora de plantar mais. A hora de plantar é agora. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Quem vai receber a chuva serôdia? Os selados. Só os selados que recebem a chuva serôdia. Então, note a sequência: selamento, chuva serôdia, alto clamor. Antes tem que estar selado. E quando é que a gente é selado? Quando o nosso nome passa em juízo. E quem vai primeiro ao julgamento? Quem vai primeiro ao julgamento são os da casa de Deus, os mais velhos que estão diante da casa, antes dos outros, antes dos descrentes, antes dos que não são adventistas. Então, o nosso julgamento é individual, é um por um, é uma filinha. A irmã Heleninha diz que cada um vai ser julgado como se fosse o único ser da terra. É um a um. Primeiro o mais velho, que está diante da casa do Senhor. Quando esse for julgado, ele será ou rejeitado. Se ele for selado, glória a Deus. Se ele for rejeitado, lamento muito, não tem segunda chance. Não tem como ele ser julgado de novo. O julgamento é uma vez só. Pois vem o segundo, o terceiro. E todos os adventistas do sétimo dia vão ser julgados um a um, antes dos outros. Porque está na Bíblia isso. Começa pela casa de Deus, começa pelos mais velhos que estão diante da minha casa. E essas pessoas que vão sendo seladas. E o selo vem, não é para te transformar, não. O selo é posto para quem já está transformado. É igual o selo do ISO, alguma coisa aí. Eu chamo de ISO 144.000. Um produto não recebe o selo de qualidade para ficar bom. Ele recebe o selo de qualidade porque ele já é bom. Ele já tá, é um selo de garantia. Deus está garantindo que esses selados não vão mais pecar. Um exemplo desses selados, 144.000, é Jó. Deus falou, viste meu servo Jó, o que ele é? Justo, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Pode tocar nele, pode mexer, pode fazer o que quiser com ele, ele não vai pecar. Deus vai colocar selo em 144.000 pessoas. E essas pessoas vão glorificar o seu nome. Porque vão ser testemunhas vivas do poder da graça de Cristo. Sem mérito algum, sem virtude alguma da parte do homem, mas toda glória ao poder de Deus, ao poder transformador de Deus, perdoador e transformador. Esses selados recebem, então, a chuva serôdia. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Para receber o caráter de Deus, precisa estar sem mácula, sem nódoa. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter. Quando, irmãos? Quando? Antes desse dia, antes do julgamento. Purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós só depois do selamento. A chuva serôdia cai como a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. A chuva temporã, irmãos, está caindo agora. Agora é o tempo de purificar o caráter. E Deus falou o que para nós? Vai para o campo, filho. Lá é mais fácil, lá é possível. Na cidade tem muitos sons, tem muita correria, tem muita influência maléfica, difícil. Vai para o sítio, fica longe da cidade. O sítio não salva ninguém, irmãos.
Como a Bíblia também não salva ninguém. Mas é uma ferramenta de santificação. O sítio é uma ferramenta de santificação. Você quer bater um prego com chave de fenda? Isso é difícil. Isso é difícil. Para bater prego é martelo. Deus deu sítio para a gente ter essa condição. Remediar os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação, o tempo da alma. É só o sítio? Não. É uma das ferramentas. Precisa ter comunhão, estudar a palavra, testemunho, reforma de saúde, consagração, tempo para Deus, morte do eu, carregar a sua cruz. É um conjunto de coisas que o Senhor nos dá. Mas uma coisa é certa, Deus manda sair das cidades. O povo do tempo no fim, que quer ter um caráter perfeito, quer ser selado, precisa obedecer à ordem de Deus. Ah, então quem mora na cidade não vai para o céu? Não estou dizendo isso. Ah, e quem mora no campo vai para o céu também? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que rebeldes não irão para o céu. Que os rebeldes que estavam lá foram expulsos. E se você conhece a vontade de Deus, seja o que for, e rejeita, você é rebelde. Se eu sei algo que Deus quer e rejeito, escolho a minha vontade por razões que eu quiser, não importa. Eu sou rebelde, e rebelde não vai para o céu. Ignorante vai para o céu. Rebelde não. Eu posso não saber um monte de coisas, não saber nem que Cristo morreu por mim, e poderei ser salvo. Mas se eu sei que comer queijo desagrada a Deus e como, tá, não precisa mais que isso. Se eu sei que algo desagrada a Deus e eu faço, pode ser a mínima coisa. Está entendendo, irmão? Está entendendo, querido amigo? Que não é questão de fugir de problema, de ter comida, de poder respirar ar puro. Não é isso. A questão é o caráter. A única coisa que levaremos para o céu é o caráter. E Deus está preocupado com o nosso caráter, com mais nada. Ele podia ter salvado João Batista. Ele podia ter salvado Paulo. Mas eles estavam com o caráter pronto. E o seu caráter está pronto. Glória a Deus. A morte é o lucro. Se o seu caráter não está pronto, a morte é o fim de tudo. Você ainda vai ressurgir para receber a morte eterna. Que triste, que triste. Triste porque é uma derrota para o nosso Pai. É uma perda irreparável para Deus. A minha avó Carmela morreu avançada em idade, 80 e tantos anos. E até perto dos dias da sua morte, ela chorava a perda de uma nenezinha, que ela teve, uma filhinha que ela teve, que morreu com dias de vida, que ela não chegou nem a amamentar. Ela ainda lembrava dessa filha e chorava por ela. Nosso Deus não quer perder ninguém, Ele não tem prazer na morte do perverso. Ele quer que todos se arrependam. Tem um povo que se chama pelo seu nome, que é de dura serviço, que ele fala: filho, vai para o campo, filho, lá é melhor para você ter um caráter que eu posso trazer para cá. Aí você fala: não, eu tenho que evangelizar as cidades, misericórdia. Eu sou estrategista, filho, eu sou estrategista, não é você. Me obedece. Eu sei como evangelizar a cidade, você não sabe. Não, mas eu preciso fazer isso e aquilo, como é que eu vou me sustentar? Como é que você vai sustentar? Como é que 2 milhões de pessoas foram sustentadas durante 40 anos no deserto? Como? Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, deitar tarde, comer o pão de dores, porque Deus sustenta os seus amados enquanto dormem. Você não acredita nisso?
Está na Bíblia. Se você não acredita nisso, você não acredita no autor. E se você não acredita no autor, você não pode morar com ele. Ah, dinheiro não cai do céu. Cai do céu? Cai do céu, sim. Porque se o dinheiro não cair do céu, ele brota do inferno, porque só tem duas fontes no mundo, só duas fontes. Ou ele cai do céu, ou brota do inferno. E Jesus falou, Deus falou na Bíblia, minha é toda prata e minha é todo ouro. Pois se toda prata e todo ouro é de Deus, o que vem do diabo é roubado. Qual o problema para Deus para te sustentar, filho? Qual o problema? É lógico, Deus não está falando para você ser preguiçoso, dormir até meio-dia. Mas os passarinhos levantam cedo e Deus os alimenta. Eles levantam cedo e já louvam a Deus. E Deus os alimenta. Estou há 11 anos no campo. Já tivemos por 3 vezes zerado completamente os nossos recursos. E nada nos faltou. Deus nos alimenta. Deus nos sustenta. A gente precisa aprender a simplicidade. A gente precisa aprender a viver com menos, sem pensar no dia de amanhã, porque basta para cada dia o seu cuidado. Nosso dia é hoje. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Olha as coisas juntas, decreto e selo tá junto, não é depois. Não é sair o decreto, você tem tempo de ir para o campo, de estudar. Não, sai o decreto e o selo aplicado. Junto, mesma época. Não tem tempo, não tem prazo. Ah, não. Quando sair o decreto, eu vou juntar azeite. Quando sair o decreto, não junta mais azeite. O grito, aí vem o noivo, não dá mais para juntar azeite. O grito, aí vem o noivo, que eu considero o decreto dominical, onde a maioria dos adventistas está esperando para se preparar. Não vai dar tempo de juntar azeite. O tempo de juntar azeite, agora nós estamos nos últimos momentos para juntar azeite. Últimos momentos para juntar azeite. Diminui sua carga horária de trabalho. Leia mais, estuda mais. Leia os 9 volumes do Espírito do Testemunhos para a Igreja. Maior Discurso de Cristo. Estamos terminando hoje a última página que vamos ler do Maior Discurso de Cristo em Família. Mensagens escolhidas. Fé e obra, santificação, parábolas de Jesus. Que bênção esses livros. Que bênção. Mensagem aos jovens, se tem algum jovem me ouvindo, por favor, leia antes de ficar velho. Não vai dar tempo. Orientação da criança, lar adventista, tudo aí para nós, tudo para nós. E nós estamos fazendo o quê? Pondo a criança no comum, no inglês, no francês, na natação, no reforço escolar. Misericórdia. Estão preparando nossos filhos para serem o quê? Profissionais de um mundo que vai acabar. Nós temos que preparar os nossos filhos para serem habitantes da eternidade, do mundo por vir. Que eles amem salvar pessoas, que eles amem servir a Deus. Quando sair o decreto, se ele for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Não tem mais mudança, não tem mais. Acabou, fixou. Então é o momento de morar no campo. E por quê? Não, o momento é agora, antes do decreto. E depois não dá tempo. Depois é para fazer outra coisa. Depois é para o alto clamor, né? Para ficar plantando salsinha. O tempo é agora. Ah, mas eu não tenho como ir. Ah, meu amigo, Israel também não tinha como atravessar o Jordão, não tinha como atravessar o Mar Vermelho. Nosso Deus é especialista em casos impossíveis. Entende? Tem como ir. Tem. Pede a Deus. Senhor, eu estou aqui para te servir. Sua ordem é para ir morar para o campo. Estou aqui. Ó. Primeiro lugar que aparecer, eu vou. Algumas pessoas vêm me procurar. Irmão, eu quero morar num sítio, mas eu quero uma casa boa, varandada, 4 quartos, suíte. Quero com o pomar pronto, horta pronta, um bom acesso, que o asfalto chega perto, água por gravidade. Ai, por favor, você está querendo um paraíso aqui na Terra. Agora é hora de ir para onde aparecer. Sai da cidade e vai para o primeiro lugar que aparecer.
Depois você se ajeita. E o nosso lar não é aqui, nós somos peregrinos e forasteiros. Uma vez um professor de teologia veio me visitar, passou um fim de semana conosco, professor do NASP, engenheiro Coelho. Talvez alguns conheçam, chama Valdecir Lima. E ele falou assim, a única tentação que Satanás precisa nos vencer, a única tentação. O resto é fácil. Ele só precisa nos convencer que nós não somos peregrinos e forasteiros aqui. Se ele conseguir nos convencer que aqui não somos peregrinos e forasteiros, o resto ele leva. Irmãos, somos peregrinos e forasteiros aqui, de passagem. A única coisa que a gente precisa fazer é o que Deus mandou. Só o que Deus mandou. E esperar o lar eterno. Esperar o nosso Senhor. Quando então é o tempo de morar no campo e por quê? Por quê? Porque Deus mandou. Só por isso, não tem mais razões, não precisa dar mais razões. Ou precisa mais? A ordem de Deus não é suficiente? Quando então será um momento de fugir? O momento de fugir é quando acabar a graça. Você está lá pregando, dando alto clamor, caiu a primeira praga, foge, porque não tem mais o que fazer. Fugir é quando termina a graça. Antes de terminar a graça, não é hora de fugir. Temos que dar um alto clamor para o mundo, para tirar os fiéis de Deus, sai dela, povo meu, e virão aos milhares, glória a Deus. Não é época de fugir agora, fugir é depois. E fugir não é mudar, fugir é fugir. Quando daremos o alto clamor? Daremos o alto clamor até terminar o tempo de graça. Não sei se algum anjo vai nos avisar, ou se a gente vai perceber que caiu a primeira praga e vai embora, mas a gente vai saber. E hoje, o que tem que fazer hoje? Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu apelo a vocês que estão me ouvindo, que essa não seja mais uma palestra. Ao terminá-la, vocês voltem para a sua rotina e continue a sua vida normal. Na verdade, é anormal, porque a nossa vida normal não é neste mundo. Nos ajude a tomar a decisão hoje. Quem quer ir para o campo, a primeira coisa a fazer é dobrar os joelhos e fazer uma entrega a Deus da sua vontade. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Não importa as consequências. Eu vou para onde o Senhor mandar. Uma pessoa realmente convertida, ela não pergunta se isso, aquilo é pecado, se é lá para frente, se é lá para onde. Quando Paulo caiu do cavalo, ele ouviu Jesus falando, ele perguntou, quem é, Senhor? Jesus se apresentou. Qual foi a próxima coisa que Paulo falou? Qual foi? Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a oração que a gente tem que fazer hoje. A mesma oração de Cristo. Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Que o Senhor nos ajude a não nos prendermos a empregos, a famílias, a familiares, a qualquer outra coisa. Que o Senhor nos ajude a fazer a sua vontade. Incondicionalmente. Que o Senhor abençoe a cada um. Amém. Jean? Amém, irmão. Irmão, Muito bom. amém. Glória a Deus. Irmão Burtian, pode conduzir para nós agora esse momento de perguntas? Bom, alguém tem alguma pergunta? Irmão Raimundo aqui. Ô, irmão Mauro, é o seguinte, a gente se vê muito hoje, muitos pregadores pregando. Eu conheço a mensagem de vida no campo há mais de 20 anos. Eu estou 4 anos atrasado, era para eu ir 2 anos atrás, mas Deus me deu a terra. O Senhor falou, se cumpriu na minha vida. Eu não comprei, Deus me deu. Eu sou comportor há 25 anos. E